Dividir o nosso bate-papo em alguns tópicos: sinalização celular, sistema endocannabinoide, funções do sistema endocannabinoide e a participação do sistema endocannabinoide em duas situações clínicas muito frequentes: a dor e a ansiedade. Parto primeiro para entender a essência da vida. Interage, portanto, vivo. Nessa genial formulação, Edgar Morin, filósofo contemporâneo, hoje com 103 anos, conseguiu expressar bem a essência do ser vivo. Ou seja, é aquele que tem a capacidade de manter-se íntegro em interação com o ambiente externo. Aqui nós temos uma célula. Esse é um mecanismo de existência. Recebe nutrientes a partir do meio externo, metaboliza esses nutrientes e devolve para o meio externo produtos residuais. Dessa forma, a vida emerge nessa interação entre o organismo e o ambiente externo. E é o organismo, quer dizer, o ser vivo, que regula o seu meio interno. Aqui já no organismo multicelular, uma célula sinalizadora, a célula primária, emite uma molécula sinalizadora que encontra outra célula e assim, por sequência, vai organizando, vai integrando as células de um organismo multicelular. Aqui nós vamos conversar um pouco sobre o sistema endocannabinoide. Descoberto em 1992. É um sistema tal como antes já se conhecia, sistema respiratório, circulatório, endócrino. E esse sistema foi descoberto pelo professor Rafael Mechoulam, um químico, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, posteriormente, inclusive, seu reitor. Ele descobriu o sistema a partir de pesquisas que fez durante 30 anos, tentando entender por que é que as substâncias existentes na cannabis eram capazes de produzir ações no corpo humano. Existe não só nos humanos, mas em todos os animais, e tem notícia de que a sua existência começou a aparecer com a hidra, o primeiro animal que se tem notícia, há 420 milhões de anos atrás. O sistema endocannabinoide é constituído primeiro por receptores, aqui, esse conjunto de receptores espalhados por todo o organismo. CB1, que é um receptor presente em todo o sistema nervoso central e periférico, e o CB2 em todas as células do sistema imunológico. Outro elemento constituinte do sistema endocannabinoide são os endocannabinoides, quer dizer, as moléculas sinalizadoras, que basicamente são duas: a anandamida, a EA, que vem, ananda em sânscrito, que é uma língua aprendida, quer dizer plena felicidade, e o 2-AG, que é o outro endocannabinoide. Também é constituído por enzimas. Tanto a anandamida com 2-AG tem enzimas de síntese, nas quais elas são elaboradas, são produzidas, e as enzimas de inativação, que uma vez cumprida a função, são inativadas por essas enzimas. Vamos ver com mais detalhe esse funcionamento. Temos aqui um neurônio pré-sináptico. Ele envia mensagem para o pós-sináptico através de neurotransmissores. Esse pós-sináptico recebe essa mensagem e automaticamente envia um endocannabinoide para regular, ou seja, promover o equilíbrio, promover a homeostase. Tipo assim, geladeira esquentou, motor dispara. Esfriou, motor para. Ou mesmo no nosso organismo, né? Você come, a glicose sobe, a insulina tira do sangue e acumula na gordura, que é o nosso almoxarifado de energia. Quando a gente precisa de energia, o glucagon tira e devolve para o sangue a glicose necessária para a existência. Aqui vamos um pouco mais no íntimo desse funcionamento. Tem aqui de novo um neurônio pré-sináptico. Ele emite neurotransmissores que se dirigem ao neurônio pós-sináptico. Nesse momento, imediatamente, são produzidos endocannabinoides através das enzimas de síntese que vão retroalimentar essa relação. Ou seja, a partir daí é capaz de promover o equilíbrio. Um entendimento importante é que os endocannabinoides, diferente dos
neurotransmissores habituais, eles são produzidos por demanda, não são acumulados em vesículos. Portanto, recebi a informação, foi na membrana, foi produzido o endocannabinoide, que foi lá no receptor CB1 e regulou, diminuindo, portanto, a emissão de neurotransmissor, ou seja, uma situação de desequilíbrio passa a ter uma situação de equilíbrio, de homeostase. Não são apenas o CB1 e o CB2 os receptores, existe uma infinidade de outros receptores, que não vou entrar em detalhes por nosso tempo, mas que você pode pedir um PDF dessa apresentação e vai poder examiná-los com mais detalhes. Bom, vamos agora examinar as funções do sistema endocannabinoide. Funções formuladas pelo professor Vicente de Março em 1998, professor da Universidade de Quebec, no Canadá, e da Conselho Nacional de Pesquisas da Itália. Ele formulou as seguintes funções essenciais do sistema endocannabinoide. Primeira função, o comer, o dormir, o relaxar, o esquecer e o proteger. Vejamos, comer. Nesse sentido, essa função é capaz de controlar o apetite, regular o apetite, a ingestão de nutrientes, organizar o metabolismo energético e promover a homeostase do eixo cérebro-intestino, o eixo gastrointestinal. Outra função, que ele assim definiu, foi de dormir. O sistema é capaz de regular o sono, promover a sedação e dormir também no sentido de recuperação muscular, quer dizer, relaxar para que o músculo possa ser recuperado nas suas funções. Outra função, também definida pelo professor de Março, é de relaxamento. Ele regula o estresse, é capaz de promover a analgesia, capaz de promover o prazer e promover, inclusive, nesse sentido, o controle de movimentos involuntários. Outra função do sistema endocannabinoide, definida pelo professor de Março, é esquecer, eliminação de memórias aversivas. E ter uma participação ativa, seja no processo de memória aprendizado. As pessoas podem até dizer, poxa, mas por que esquecer é importante? Imagine se num dia nós nos lembrássemos de tudo o que aconteceu no nosso dia. Nós íamos enlouquecer. Então é preciso que a gente tenha um processo seletivo de guardar, arquivar apenas aquilo que é importante. E essa capacidade de esquecer, de eliminar memórias aversivas, é muito importante, inclusive, na psicoterapia, em que a gente pode rever episódios traumáticos e ressignificar esses episódios, combatendo o seu transtorno. Outra função fundamental do sistema endocannabinoide é proteger. Tem uma capacidade de neuroproteção, de imunossupressão, de enfrentar o estresse oxidativo e de garantir a integridade epitelial e integridade óssea. Vejamos aqui o sistema. Eu tenho anandamida e o 2-AG, são capazes de interagir com o CB1, receptor CB1 e CB2, e promover o equilíbrio, enfrentando, portanto, as mudanças ambientais, o estresse mental ou estresse físico. Aqui nós temos um exemplo do equilíbrio a partir do momento em que o sistema endocannabinoide está atuando na homeostase. Aqui já é uma situação de desequilíbrio. O estresse mental, o estresse físico e as mudanças ambientais são capazes de desequilibrar. E veja aqui onde é que está o ponto de desequilíbrio. A anandamida e o 2-AG, nesse momento em que está desequilibrado o sistema endocannabinoide, elas não encontram, não se ligam aos receptores CB1 e CB2 essenciais na questão de manutenção da homeostase. Aqui já temos outro exemplo, que é o sistema endocannabinoide em equilíbrio. Ele é capaz de controlar a inflamação, controlar a extotoxicidade, controlar o estresse oxidativo. Agora, vejam bem, ele é em desequilíbrio. Eu tenho um processo neuroinflamatório em atividade, extotoxicidade e o estresse oxidativo. Consequência, essa neuroinflamação crônica pode
culminar em neurodegeneração e morte neuronal. Ao mesmo tempo, é justamente esse desequilíbrio neurológico funcional em que está presente na epilepsia, no Alzheimer, na doença de Parkinson, na enxaqueca, no autismo, na esclerose múltipla, na esclerose lateral amiotrófica e mesmo até na esquizofrenia. Vamos agora a uma outra aplicação desse conhecimento sobre o sistema endocannabinoide. Essa simpática senhora, Jo Cameron, que é uma escocesa, nasceu em 1948, mas ela não sente dor, medo ou ansiedade. Na época que se descobriu o porquê disso, estava mais ou menos 60 anos. Ela achava que não sentia dor, nem medo, nem ansiedade, porque era uma pessoa tranquila, quebrava, tinha fraturas sem sentir nenhuma dor. Mas vamos entender a razão dela não sentir dor. Ela, em 2019, quer dizer, 10 anos depois que um cirurgião descobriu que ela não sentia dor, quando tentou fazer uma operação dela, fez a operação sem anestesia. Aí disse, mas por quê? Por que essa senhora não sente dor? O que ele descobriu? Que ela tem uma mutação genética rara, que praticamente impede de sentir dor, medo e ansiedade. Ou seja, o segredo da Jo Cameron é essa mutação genética. Que mutação é essa? Aí vamos ver. Ela tem, na verdade, duas mutações, que na essência é uma mutação genética que elimina a FAH. FAH é uma daquelas enzimas de inativação. Então veja bem, como ela não tem FAH, ela não inativa a anandamida no organismo dela, aquele endocannabinoide, a taxa de anandamida dela é altíssima. E como nós temos todo o corpo disseminado os receptores CB1, veja, desde um osso, aqui no caso, um órgão da periferia, ele coalhado de receptores CB1, a anandamida, agindo nesse miríade de receptores, o que ela faz? Ela inibe a quantidade de informação que vai da periferia para a medula, inibe a quantidade de informação, reduz a quantidade de informação que vai da medula, daquele ponto, para o cérebro, onde se dá, na verdade, a percepção da dor, e aumenta a capacidade de retroalimentação no sentido de que pressiona, ao contrário, diminuindo a pressão dos estímulos que vêm do ponto doloroso para o cérebro. Ou seja, a partir desse mecanismo, ela reduz, no caso dela, absolutamente, a percepção da dor, porque a dor é um fenômeno de perceptivo. Ela faz a cirurgia no osso, que foi o caso, e não sente dor, porque todo esse circuito está iluminado pela anandamida em interação com os receptores CB1 dela. Vamos agora a outra aplicação clínica muito interessante desses conhecimentos. No caso aqui, nós vamos conversar sobre a ansiedade. Estou utilizando aqui o filme Divertidamente 2, que quem não viu vale a pena ver, porque é um belíssimo desenho animado, mas é uma aula de neurociência fantástica. Não estou fazendo propaganda aqui da Disney, não. Apenas registrando de que nesse filme, Divertidamente 2, é possível a gente entender profundamente, do ponto de vista científico, como é que se dá o processo de ansiedade. E vejamos aqui, então, da onde vem. Vivências traumáticas, conflitos familiares, tensão de trabalho no estudo, inclusive a famosa tensão pré-ENEM, ou o desafio de concluir um mestrado, um doutorado, o desemprego, as dificuldades financeiras, o tipo de vida que a gente leva, e fatores genéticos são capazes de estar na base da produção da ansiedade. E aqui vamos ver como é que se dá essa ansiedade. Onde que ela se dá? No sistema límbico das emoções. Aqui é uma representação, não vou entrar em detalhes, mas aqui está a representação de onde se dá o processo das emoções e, portanto, o campo de ação da ansiedade. Onde se dá a ansiedade? A ansiedade se manifesta basicamente por medo,
pânico, fobia, né? Tem uma situação perigosa ou uma situação de risco. O medo, na verdade, é uma emoção básica e muito importante. Mas, claro, que em exagero vai nos levar a estado de ansiedade. Ou preocupações, por exemplo, estou com uma ansiedade em relação ao meu futuro, expectativas apreensivas, ou mesmo obsessões que estão aqui na minha cabeça, são capazes de gerar ansiedade. Mas onde é que ela se dá? Ela se dá principalmente a partir da ativação do sistema simpático. A ansiedade não é apenas um fenômeno psicológico, é uma característica dessa emoção é de que ela é corpórea. Ativado o sistema simpático, entra em taquicardia, a respiração fica ofegante, sudorese, aumenta a pressão arterial, náuseas, mãos e pés frios, calores, calafrios, quer dizer, um conjunto de sensações corpóreas que muitas vezes levam a pessoa a buscar auxílio de emergência. Chega no hospital, na emergência, é examinado, vê-se que não tem nenhuma alteração funcional, mas que tem essa percepção. Aí é orientado no sentido de buscar um auxílio psiquiátrico psicológico. Essa ansiedade se dá a partir da noradrenalina aumentada, basicamente, numa baixa da serotonina e numa baixa do GABA, essa aminobutírica, que é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso. Mas onde é que ela se dá? Vejamos aqui, tem o medo, a ansiedade ou a raiva, por exemplo. Essa se manifesta aqui na amígdala cerebral, um ponto bem central no nosso cérebro. Ao ativar a amígdala cerebral, essas vivências, a amígdala estimula o hipotálamo e vai dar seguimento ao seguinte circuito. O hipotálamo estimulado, ele emite um hormônio, produz um hormônio, que é o CRH, o hormônio liberador da corticotrofina, que vai na hipófise, que por sua vez produz um outro hormônio, o adrenocorticotrópico, que é o ACTH, que vai na suprarrenal e ativa a produção na suprarrenal do cortisol. Ou seja, eu chamo o famoso, conhecido, circuito, o eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal, ou de uma outra forma formulado, hipotálamo e hipófise suprarrenal. Daqui o circuito da ansiedade. Começa na amígdala cerebral, depois vem para o hipotálamo, faz todo esse percurso e se manifesta lá na ponta, na suprarrenal, através da emissão de cortisol. O que acontece? O cortisol, por sua vez, aumenta a FAH, ou seja, ele aumenta a quantidade daquela enzima neutralizadora, inativadora da anandamida. Então, fica uma alta taxa de FAH. Consequência, diminui a anandamida. Então, a gente podia resumir, de certa forma, dizendo que no eixo central da ansiedade está uma diminuição da anandamida, provocada pelo aumento da FAH, da enzima de degradação da anandamida, a partir de altas taxas de cortisol. Resultado, um estresse crônico esgota a nossa capacidade, a capacidade de homeostase do sistema endocannabinoide. Aqui está a essência da ansiedade. Gostaria de finalizar esta apresentação com um tributo aos cientistas que se empenham em desvendar o mistério das coisas que nós ainda temos a desvendar, como o Einstein foi capaz, o professor Mechoulam, na questão do endocannabinoide, Elisaldo Carlini, um outro pesquisador brasileiro também envolvido na descoberta dos efeitos da atividade do sistema endocannabinoide e dos derivados da cannabis no enfrentamento de afecções, transtornos, especialmente a epilepsia, e também de Edgar Morin, hoje um grande amigo, hoje com 103 anos em plena atividade intelectual, escrevendo praticamente 1 a 2 livros por ano, buscando entender os mistérios que nos cercam. Obrigado por seu tempo e espero que a gente possa ter a oportunidade de nos vermos mais outras vezes.